Salve, muito boa noite. Estamos aqui de volta no Frente a Frente e vamos falar exatamente de política. Você sabe, política define a sua vida, a educação do seu filho, a sua casa e o futuro, né? Nós vamos falar do que está acontecendo aqui em Brasília. A política está pegando fogo por aqui. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro indica aí o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, o debate é sobre um grande projeto que vai fazer um atendimento especial aos novos invisíveis descobertos agora. E aqui para essa conversa está o senador Plínio Valério, ele é do PSDB do Amazonas. Senador, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios da Rede Vida em Brasília. Boa noite, Zé Maria, boa noite, Denise. Eu estava contando nos dedos a hora de voltar aqui. A gente fez um programa muito bom, acho que no começo deste ano. Tudo antes da pandemia e pós-pandemia. Então, eu tenho certeza que vai ser uma conversa legal. Uma chuva lá na região, antes da chuva e depois da chuva. Principalmente é o assunto Amazônia, que eu espero estar bem em foco aqui, já que eu sou da Amazônia. Boa noite. E nessa mesa redonda aqui, como sempre, a minha parceira Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Dias quentes. Pois é, dias quentes. E falando em Amazônia, tivemos ontem o debate, né, entre Joe Biden e Donald Trump, onde o assunto Amazônia, Brasil e queimadas tiveram ali o seu espaço. E o senador Plínio Valério, que é do Amazonas, já foi vereador, deputado federal e agora é senador, pode nos dizer quem tem razão ali sobre a Amazônia? Eu acho que essa questão de Amazônia, eu fico muito à vontade de falar, porque eu sou de Beira de Rio, eu nasci em Beira de Rio, eu ando muito no mato e conheço bem as necessidades da Amazônia. Existe muito folclore em torno disso, muito alarmismo e, acima de tudo, muita hipocrisia quando se defende, quando o Greenpeace faz uma campanha, salve a Amazônia, que é arrecadar dinheiro para salvar a Amazônia, quando a Gisele Bündchen arrecada dinheiro para replantar 250 mil árvores, quando o Macron diz que a Amazônia é do mundo, né? Está em chamas e que o mundo precisa salvar a Amazônia, que a Amazônia Então, há muito mito, muita fantasia. Você não se pergunta de vez em quando de que Amazônias eles estão falando? Eu costumo dizer o seguinte, que a Amazônia que eles imaginam é aquela Amazônia floresta verde, com algumas árvores com flores amarelas, outras lilás, né? E as índias com seios pontudos, os índios tudo divididos, né? Então, é essa Amazônia que eles imaginam, que não é a Amazônia. A Amazônia que eu vivo, que eu conheço, tem, dentre seus 23, 24 milhões de brasileiros, falando da Amazônia legal, onde tem 43% dos lares onde as crianças nascem, estão por lá, que não tem renda para uma cesta básica. Então, você tem quase metade de lares na Amazônia que não tem renda para uma cesta básica. E eles ficam, o Fundo Amazônia, aí fica a Noruega, fica a Alemanha. Por exemplo, aquela frase de ontem, a frase de hoje do presidente Bolsonaro, né? Diz que a soberania é inegociável. É legal ele dizer isso. Eu fiz um discurso lá no Senado, assustou muita gente, mas foi até legal, Denise, porque no final todo mundo aplaudiu, né? E diz o pessoal que no Senado hoje não tem mais isso. E eu dizia exatamente, me opondo a esse tipo de coisa, porque o presidente foi lá, não sou bolsonarista, não sou da base governista, mas o presidente foi lá na ONU, aí acusaram de ele mentir. Mentiu demais, quer dizer, o que o Macron diz é verdade, o que o Biden fala é verdade, mas o que o presidente do país vai lá fora mostrar não é mentira. Então ele está certo na sua avaliação? Esses brasileiros é o que eu chamo do complexo do colonizado. Tudo lá fora, falou mal do país, é legal. É bonito. Eu acho que ele está certo quando ele diz o seguinte, a Amazônia é assunto nosso. Porque eu tenho, Denise, uma frase que eu digo o seguinte, nós da Amazônia precisamos de ajuda, queremos parceria, mas que nos ajudem a fazer e não nos impondo o que fazer. O problema é que eles querem nos impor o que fazer. Mas ele não erra no tom, no momento em que ele chega e diz, olha, tem que... Ele é o presidente Bolsonaro, né? Ele é assim. E ele fala, quando essas novas ações, né, essas determinações, essas atitudes do CONAMA, essas deliberações do CONAMA, me fugiu a palavra. No momento desse? Que chegou e veio para tirar lá a questão das restingas, né, dos manguezais. Isso acaba levando também um discurso negativo
né, lá para fora. O senhor concorda com essas... Não, eu dizia, né, onde passa a gente sempre questionado sobre isso, o problema do governo Bolsonaro, desde o começo, tem sido narrativa. A forma como ele se comunica, né, como eles narram o que querem, às vezes estão até certo. Por exemplo, mas quando você aumenta o tom, ninguém gosta de dedo na cara. Né? Ninguém gosta de imposição. Então, eu acho que na narrativa ele erra, sim. E inoportuno. Muitos assuntos que são, por exemplo, do Manguezais agora é totalmente inoportuno. Então, você não tem que estar misturando as coisas. Agora, no todo, no mérito, nós da Amazônia, tá bom? Eu estou falando como Amazônia. Né? No mérito, e se tratando de Amazônia, o presidente Bolsonaro está correto. E se tratando de Amazônia, né? A República aqui... Senador, nós estamos vivendo um momento assim, de comunicação integral e isso interfere diretamente na vida de um país, né? Uma narrativa assim, uma imagem, né? Fraturada, como está a imagem do Brasil. É uma estratégia muito bem armada no exterior por adversários de mercado. Sim. A máfia verde, essa agenda ambiental, é um negócio doido, é um negócio altamente profissional. Eles conseguiram atingir o planeta inteiro, eles aparelharam tudo que foi a grande mídia no planeta todo nessa questão ambiental. Ontem eu respondi, no aniversário que a gente foi, de uma empresária, ela perguntando porque ela acha, na concepção dela, não querem que a gente usufrua da nossa riqueza minerais. Hoje já não é mais nem isso. O Brasil deve explorar 20% de sua terra, né, para o agronegócio. O grande negócio do Brasil é o agronegócio. Então, se o Brasil passa, ao invés de 20%, a mais 10% no agronegócio, a gente vai dominar o planeta, fornecendo comida. E quem tem alimento para vender, tem tudo. Então, quando querem tornar a Amazônia um jardim botânico, quando dizem que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, na realidade, não estão querendo que a gente vá além do que já é. Hoje, o agronegócio do Brasil é uma coisa fantástica. Quase 2 bilhões de pessoas são alimentadas pelos brasileiros. Então, essa questão de não mexe, não faz, não é nem para roubar minério. Hoje você faz diamante sintético, eles já roubam tudo, né? Porque a desorganização permite o roubo. O que tem de contrabando, Denise, de ouro na Amazônia, o que tem de contrabando de diamante na Amazônia é um negócio do outro mundo. Não seria o caso, então, de regulamentar, ter uma regulamentação severa, onde já rígida, é feito, mas atual. Porque também não dá para desmatar a floresta, não dá para desmatar tudo e transformar a Amazônia num campo de mineração. De jeito nenhum. Né? Mas onde já tem, sabidamente, onde já tem a exploração, onde está sendo contrabando, por que não fazer ali? A mineração, eu não sou especialista, mas a mineração ela não é muito invasiva. Você consegue, em poucos hectares, gerar riqueza, né, em poucos hectares. Mas não é o caso, então, de dar punição para quem está fazendo isso de forma irregular? Eu acho que sim. Manda prender. Eu acho que essa ajuda externa que eles não querem dar, por exemplo, ao invés de replantar 250 mil árvores, como a Gisele queria, por que não dinheiro para comprar aviões modernos de fiscalização, supersônicos? A gente precisa de equipamento para fazer cumprir a lei. O braço do governo não chega lá onde está acontecendo o problema, porque não tem condições de chegar. Eu não estou defendendo contra... Deus me livre de defender o contrabando. Eu só estou dizendo que existe, que precisa ser punido, mas nós é que vamos ter que punir. A gente tem que ser provocado a punir. E não é essa imposição, tipo essa bobagem que o Macron fala, a bobagem que o Biden falou, né, que colocam em risco realmente a soberania. Agora, tem acolhida, porque, como eu te falo, o brasileiro ele tem complexo do colonizado. Se você fala, o Biden falou mal do Brasil, aí tu não gosta do Bolsonaro, aí fica rindo, se divertindo. Não, é o Brasil, cara, e ele está mentindo. Senador, e o seu partido, o PSDB, eu testemunhei o nascimento, né, Denise, do PSDB, e tem como símbolo um tucano, que é o que há de mais precioso no equilíbrio ecológico. O senhor é de um partido que defende, né, a natureza, que defende a preservação ambiental. E o seu discurso pode ser interpretado assim, de uma maneira diferente nesse momento. Tem sido, de vez em quando tem sido interpretado como negacionista. Né? Está negando. Eu não estou negando nada. Tem crimes ambientais? Tem, bastante. Tem queimadas? Tem. Mas nós temos leis para coibir isso. Agora, tem, como a Denise fala, tem que punir.
tem que chegar a punir e dizer o que pode e o que não pode. Nós não temos condições disso, aparelhamento para isso. Pega a BR-319, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Né? Não pode reasfaltar porque vai ter invasão no entorno. Hoje, se tiver uma invasão no entorno, na 319, a aeronáutica não chega, a Marinha não pode mandar ajuda, o Exército não chega. Asfalta. Se tiver o asfalto, vai chegar no mesmo dia, na mesma hora. Então, a gente tem que acabar com essa hipocrisia, com essa cretinice de achar que nós não temos o direito de ter uma estrada. A BR-319 tem 600 quilômetros. É a que liga Manaus-Porto Velho. Como é que é o Amazonas? Você poderia explicar assim, em detalhes? O senhor é um amazônida, né? Sim. Aí tem a Zona Franca de Manaus, que fica em Manaus, que é um grande polo industrial brasileiro, um dos maiores, né? Só tem algo parecido em São Paulo. E tem a floresta, né? E na floresta estão índios, colonos, ribeirinhos, né? colonos, Ribeirinhos. E agricultura de subsistência, e tem também plantadores de arroz, tem a agricultura em larga escala. Na Amazônia tem pouca, né? Mais Roraima que tinha, que a Raposa do Sol lá, Raposa que do fechava. Sol, No visitei. Amazonas a gente tem basicamente a Zona Franca, que já no estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas está comprovado cientificamente que 97% da floresta amazonense, do Amazonas, é preservada graças à Zona Franca de Manaus. A Zona Franca veio com a sua indústria de chaminé, trouxe todo mundo do interior, empregou, deixaram o terçado lá, deixaram a enxada, deixaram a motosserra, e a nossa floresta está preservada graças à Zona Franca de Manaus. Então, hoje, a gente tem um grande trunfo para dizer, olha, nós preservamos, nós temos 97% preservado, mas o governo federal quer acabar com a Zona Franca. Acabando com a Zona Franca, tirando o subsídio, acabar com a Zona Franca, nós voltamos à época da motosserra. E aí a gente busca ajuda do ISA, busca ajuda do Greenpeace, busca ajuda do ICMBio, ninguém nos ajuda a manter a Zona Franca. Mas está mantendo, vem sempre adiado. Mas né? tu não sabe a porque briga é temporário, que é. né? A Mas Zona tu não Franca, sabe, ela tem... tu não sabe a briga que é. Eu sei, É um a negócio disputa de com São dois Paulo. Nessa época lá né? do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, Isso, que era porque muito... contraria os Isso, interesses cara, de São Paulo, por exemplo. E é uma idiotice, né, o pessoal de São Paulo, porque o que a gente produz, a matéria-prima, vem muita matéria-prima de São Paulo, o produto vai para lá. Então, a gente tem... Mas é que os senhores trabalham em condições especiais, né? Sim, a gente, para compensar a distância. Né? Exatamente, o governo, quando fez, foi para compensar a distância, para desenvolver uma área como a nossa, uma região como a nossa, que estava muito distante. E a gente não tem, você perguntou como é o Amazonas. Eu não saio, você é de onde é, Zé? Minas Gerais. Você é de Minas. Medina. Você daqui de Brasília vai para Minas no final de semana, de Minas tu sai. De Manaus, do Amazonas, Denise, ninguém sai para lugar nenhum. Você sai de A barco. não ser para a Venezuela, lá para o 74, para o Caribe. Mas sai de barco também, né? Sim, sai de barco levando meses para chegar aqui. Já na BR-319, não, a gente vem de carro, chega no mesmo dia, chega no outro dia. Então, nós não Mesmo de temos... uma cidade para outra no Amazonas é difícil. É difícil, porque é barco e avião. A campanha política no interior da Amazônia é um negócio de doido. Então, veja bem, vocês têm a liberdade de ir e vir a hora que quiser, para onde quiser. Nós não temos. Nós não saímos pela estrada. Dizem que quem não tem barco lá não arranja nem namorada, né? Não, mas Manaus é uma metrópole, né? 2 milhões e 200 mil habitantes, tem tudo que as metrópoles têm, mas a gente tem esse problema do desemprego, como todo o planeta. Agora, imagina sem Zona Franca, que hoje emprega 84 mil pessoas. E com a crise, a Zona Franca também teve um baque, né? A Sony não vai encerrar suas atividades já avisou que lá? vai sair. Pois Mas é, como é que o senhor está vendo isso? Já existe aí algum projeto para tentar reduzir esse impacto da crise na Zona Franca? O nosso medo é que seja só um boi, né, a Sony, e a boiada vem atrás. E um dos argumentos é exatamente esse, é o escoamento da produção, porque você tem que tirar de avião ou de navio. Né? Se você tirar pela estrada, fica muito mais ágil e muito mais acessível e muito mais barato. Então, a gente está preocupado. Em São Paulo, por exemplo, fica melhor do que, né? Sim. É o grande centro. É o grande centro. Então, a gente tem preocupação, sim, Denise, com medo que a boiada Por enquanto passe. É só a Sony. Só a Sony, são 200 e pouco. A gente não o pode forte lá é coisa. eletrônico? Tem motos também? Não, tem o eletroeletrônico, você tem bicicleta, você tem motocicleta, carros. Você tem ar-condicionado. Carro não. Componentes, né? É componente. Você tem ar-condicionado, que é onde se fabrica tudo de ar-condicionado no país, é lá em Manaus. Então, a gente tem esse problema seríssimo de ter que estar todo dia matando o leão e amarrando lá a onça para matar no outro dia.
quando poderiam nos deixar em paz, né? O governo federal agora, o Paulo Guedes, sempre o Paulo Guedes, né? Tinha que ser ele, o semideus Paulo Guedes, na cabeça dele. Então, querem taxar em 5%, e o vice-presidente Mourão entrou nessa, 5% a mais das empresas da Zona Franca de Manaus para o fundo ambiental. Se você penalizar com 5% a mais de tributo as empresas da Zona Franca de Manaus, não vai resistir, vão sair. E a gente já colabora. A Zona Franca vai encolher, vai né? encolher. E vai ficar sugada. A Receita Federal arrecada, Zé, no Amazonas, Manaus, no Amazonas, arrecada em torno de entre 12 e 14 bilhões. De ICMS? Dos impostos federais. A Receita Federal arrecada é o equivalente a 12, ICMS 14 estadual. bilhões. E vem para cá. Quando ele volta naquelas transferências obrigatórias, né, FPM, aquelas coisas, vai em torno de 5 a 6 bilhões. Ou seja, a gente manda para todos os anos para a nação 7 bilhões de reais. E nós somos... Manda para o orçamento da União. Manda que a Receita Federal arrecada lá 14, mas a gente só recebe de volta 6, 7, 5, nem dá 8. Tem que refazer essa conta, né? A gente não tem que ver que a gente não é tão escória, a gente não está tão, né, mamando nas tetas, a gente colabora sim. E, como se não bastasse, você tem a geração de empregos, você tem a qualidade de vida e você tem a floresta em pé. É por isso que eu digo, há muita cretinice em torno disso. A nossa floresta está em pé graças à Zona Franca de Manaus, mas ninguém elogia e ninguém nos paga por isso. Então, voltando ao Biden, encerrando. Quer dizer, esses caras nos devem. Nós mantemos a floresta em pé. Eles nos devem. Agora, eles querem sempre falar do que está sendo queimado, que a gente precisa replantar, precisa refazer. E o que está em pé para manter? Inclusive, tem essa questão do crédito de carbono, né? Que o Brasil espera, cobra, né, dos países europeus, especialmente dentro do Acordo de Paris. Para poder pagar para a gente, para poder manter, né? Para eles poderem estar respirando direito. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em 2 minutos com o senador Plínio Valério. Não sai daí porque ainda tem muito assunto. A gente já tem que tratar da reforma administrativa que vai mexer com a vida dos servidores públicos. Ainda temos também as questões que estão lá no Congresso Nacional, como renda cidadã, vai acabar o auxílio emergencial. E aí, como é que vai ficar a situação de quem recebe? Não sai daí, a gente volta rapidinho.